E aí pessoal, aqui é o Barney e no vídeo de hoje você vai entender como é morar em uma casa compartilhada aqui na Austrália. Eu já moro aqui na Austrália tem 2 anos e sempre compartilhei casa. Hoje você vai entender como funciona os custos, desde quanto eu pago de aluguel até a divisão de contas com os outros inquilinos, como é o convívio com essas outras pessoas de diferentes nacionalidades e hábitos, como funciona também os recursos que essa casa pode proporcionar, seja acesso à academia, lavanderia, proximidade do centro da cidade, entre outras coisas, e também a organização, né? Como funciona a divisão de tarefas, se tem compartilhamento ou não de material e das áreas comuns. Então você vai ver todos esses recursos, a minha personal experiência, e hoje é o meu dia de limpar essa casa, então você também vai ver o drama de como é limpar uma casa compartilhada com outras 5 pessoas. Acompanhe o vídeo até o final, espero que você aprenda coisas valiosas no vídeo de hoje. Eu vou começar explicando como foi a minha jornada desses 2 anos aqui na Austrália até a escolha da casa que eu moro hoje. Então, quando eu cheguei aqui na Austrália 2 anos atrás, eu comecei a morar com um amigo, ele me ajudou a vir aqui para a Austrália, eu fiquei 1 mês na casa dele, até eu conseguir me adaptar. E quando eu comecei a morar sozinho, a prioridade de todas as casas que eu escolhi era o preço. Eu sei que para os estudantes, imigrantes que vêm aqui para a Austrália, o custo de aluguel é o que mais pesa no orçamento mensal. Então, como eu já economizava no Brasil, eu falei assim, eu só vou pagar no máximo $250 por semana em um aluguel. Aqui todos os custos normalmente são por semana e a média que uma pessoa paga em uma casa compartilhada por semana é $350, beleza? Um quarto privado e uma casa compartilhada. Então, quando eu comecei, eu pagava no máximo $250 por semana e eu compartilhava o meu quarto. Eu morei em 2 casas no centro da cidade, que ficava próximo da escola, e eu cheguei a dormir até numa beliche, em uma dessas casas que eu morava, foi a primeira delas. Depois eu me mudei para uma segunda, que também ficava próxima do centro, e lá eu escolhi por causa da proximidade da escola, beleza? Eu tinha que ir para a escola todos os dias. Quando você faz o curso de inglês é assim, você precisa de presença para você poder se graduar. Então, eu tinha prioridade, que era o preço e a localização sendo próximo do centro da cidade. E por isso que eu compartilhava o meu quarto. Aí, quando eu comecei a juntar mais dinheiro e terminei o curso de inglês, já que eu não precisava mais ir todo dia, eu comecei a fazer aulas online. E aí eu me mudei um pouco mais longe do centro da cidade. Então aí eu tive meu primeiro quarto privado e eu morei em 2 casas diferentes. A primeira tinha acesso à academia, então já ficava um pouco mais longe do centro da cidade, mas tinha um recurso que é, por exemplo, o conforto de você não precisar pagar a mensalidade da academia. E a casa que eu moro hoje, que também fica próximo da academia e é muito barato. Então, não fica tão longe do centro, fica mais longe do que anteriormente. Aqui eu pago pouco, consigo pagar a academia e mesmo assim fica muito em conta. Então, basicamente é isso. As suas decisões, quando você chegar aqui na Austrália, elas podem ser guiadas da seguinte maneira: preço, localização, em terceiro lugar o conforto. Infelizmente, no começo, você vai ter que abrir mão disso. Então, já te dei uma visão geral do que me trouxe até aqui. Agora vamos começar a limpeza da casa, porque tem muita coisa para fazer e já vou explicando os outros tópicos no vídeo. Eu sempre começo colocando os tapetes para lavar, para quando eu terminar, eles estejam prontos para serem reposicionados em seus cômodos. Também aproveitei uma hora em que não tinha ninguém em casa, para ninguém ficar me atrapalhando e assim eu poder realizar a minha limpeza sem estresse. Eu vou começar limpando o banheiro porque, como vocês podem ver, estava completamente imundo. Como a casa só limpa uma vez na semana, geral deixa a sujeira acumulando. Infelizmente, essa é a realidade da maioria das casas compartilhadas e comigo também foi assim. Para que eu não me contamine, esses foram os materiais que eu usei para realizar a limpeza. Começando pela luva, que foi uma luta para conseguir vestir, o Roberto Esponja, que resolveu vir da fenda do biquíni para poder me ajudar, uma solução criativa de água quente com detergente e um Clean Boost da Jif e uma versão australiana do Veja, também vassoura, pá e o esfregão, criado em 1837 pelo americano Jake Howe. E aqui eu comecei a limpeza. Como sempre, eu já começo varrendo para tirar a sujeira antes de jogar água e lavar o banheiro inteiro. Depois eu também fui varrendo a casa inteira. Como eu aproveitei que não tinha ninguém em casa, foi um pouco mais simples para poder limpar a casa. Mas tem uma desvantagem, né? Eu sempre limpo a casa sozinho e eu não tenho tantos materiais assim, então acaba se tornando muito suja no final de semana. Porém, um lado positivo é que eu só limpo a cada 6 semanas, então
é mais de um mês para poder limpar a casa novamente. Nesse quesito, aí sim é muito vantajoso. Família, sendo 100% sincero, só esse aqui, ó, que eu limpei, varrendo a casa, eu já limpo melhor que qualquer outro inquilino que mora aqui nessa casa. Realmente brasileiro tem muito mais hábitos de limpeza e isso é decepcionante, mas infelizmente é assim que acontece, pelo menos na casa aqui que eu moro. E você deve estar se perguntando, Barney, por que você não mora em uma casa melhor, já que você mora na Austrália há 2 anos, já fez muito dinheiro, não é melhor você morar mais confortável no centro da cidade? Bom, morar em uma casa mais velha e abrir mão do conforto faz parte do princípio de simplificação e redução do custo de vida. É por isso que eu ainda não me mudei. Como imigrante, isso te permite juntar dinheiro, investir em experiências, renovações de visto e montar uma boa reserva. E é uma escolha inteligente que todo espírito independente faz para crescer em terras distantes. E eu sei que parece contrastante falar sobre isso enquanto eu lavo o banheiro, mas presta atenção, enquanto sua casa é um pouco mais velha, o seu quarto pode ser um palácio. Então compre um colchão confortável, armários para guardar seus materiais, roupa de cama, uma cadeira tecnológica que te permite trabalhar longas horas e um veículo que te ajude a trabalhar mais ou se locomover. Mas faça isso na fase correta, pois provavelmente no primeiro ano você vai se mudar bastante, mas quando encontrar uma casa que vale a pena passar mais tempo, você pode acumular alguns bens, e isso vai ser transformador para o seu bem-estar e longo prazo em um país distante. Já estou aqui na metade da limpeza e eu vou explicar quais são os custos que eu tenho aqui nessa casa que eu moro, beleza? Eu escolhi essa casa porque eu estava morando em Footscray com uns amigos brasileiros e no grupo de brasileiros em Melbourne mandaram uma oferta dizendo que tinha um quarto disponível para alugar. Então eu aluguei o meu quarto privado por $650 por mês, beleza? Já era um preço muito bom, mas mesmo assim eu conversei com um dos inquilinos que moravam aqui, ele falou: conversa com o dono da casa, ele é muito gente boa, com certeza ele vai abrir uma exceção para você. Então eu fiz um contrato com ele, falei assim, ó, eu vou ficar mais de 3 meses e se eu ficar, você abaixa o valor do aluguel para 600 para mim, porque o quarto é muito pequeno. Ele falou, beleza. Então depois que abaixou o preço de aluguel, de 650, que já era um preço muito bom, ficou $600. E o melhor ainda, por isso que eu falo que brasileiro é desenrolado. Eu já estava pagando $600. E falei assim, eu vou te pagar em cash, beleza? Porque é muito melhor para mim pagar em dinheiro do que transferência bancária. E ele me deu ainda $10 de desconto por pagar em dinheiro. Então essa casa compartilhada com 6 pessoas, para mim, custa apenas $590. É muito pouco, família. Enquanto a média de aluguel tá $1.300, eu pago aqui apenas $600, que é 590. Então, compensa bastante. Fica próximo da academia, mais ou menos 5 minutos de bicicleta da academia. Aqui, internet é inclusa, água é inclusa. E a única coisa que eu pago é energia, mas isso é pago somente quando eu deixar a casa. Então não preciso pagar as minhas bills, né, as minhas contas todos os meses. Eu só vou pagar ali uma porcentagem dividido pelos inquilinos quando eu sair da casa. E isso vai ser muito baixo, porque as contas de uma casa compartilhada por 6 pessoas é muito pouco. Então essa casa aqui compensa muito, porque é uma casa velha. O meu quarto, ele é muito bom para uma casa compartilhada, entendeu? Aqui eu pago muito pouco no aluguel, pago muito pouco nas contas de água e energia. O gás também é incluso, então também não preciso pagar. E assim, a única coisa que eu precisaria aqui era um carro, porque fica longe do transporte público. Aqui tem um ônibus, mas para chegar no metrô, infelizmente eu tenho que andar aí praticamente 15 minutos de ônibus, né? São 10 minutos mais o trânsito, enfim. Isso aí vocês podem tirar de letra. Mas esses são os custos e realmente compensa muito, família. Existem algumas casas que elas já vêm com academia, então também compensa, você pode colocar isso no seu balanceamento ali para você escolher um lugar para morar. Proximidade do centro da cidade, como eu já expliquei, mas na situação em que eu estou hoje, terminei a minha escola de inglês, não preciso ir para a escola todos os dias. Tenho mais flexibilidade para poder ir para a academia, já que essa casa aqui é muito barata, compensa bastante. Agora eu vou comprar um carro e vou ficar nessa casa aqui, tudo dando muito certo. Agora o próximo passo seria escolher muito bem os inquilinos, né?
porque infelizmente a galera aqui não é muito organizada, não é muito limpa, e quando alguém sair, já vou conversar com o dono para poder indicar algum brasileiro para poder ficar. E se você está vindo para a Austrália, ainda não tem acomodação e gostaria de morar em uma dessas casas baratas que nós temos aqui em Melbourne, você pode mandar uma mensagem na nossa comunidade exclusiva, beleza? É só você se inscrever, fazer parte, que eu vou ajudar a encontrar um endereço para você, tão barato quanto o meu, e você vai poder começar a sua jornada na Austrália com o pé direito. E você sabia que você pode participar dos próximos vídeos do canal? Para participar é muito simples, você deixa uma doação em forma de obrigado perto do botão de compartilhar em qualquer vídeo. Doações acima de R$20 serão respondidas em vídeo, e esses vídeos respondendo as perguntas são publicados todas as quarta-feiras. Então você faz uma pergunta, conta a sua história, pede um conselho, que você terá sua pergunta respondida e ainda ajudará os outros membros da comunidade Espírito Independente. Essa é uma maneira única de ter sua dúvida atendida, a sua história compartilhada e eternizada aqui no canal. Então não perca tempo e participe, os detalhes estão na descrição do vídeo. Na hora de lavar a roupa também, toda vez é um drama. Por quê? Porque o camarada coloca a roupa para lavar, ele não avisa quando a roupa dele termina, e aí nós temos que ficar sempre esperando ele tirar a roupa daqui. Então, tem uma falha de comunicação, as pessoas aqui não se comunicam direito. É a mesma coisa de você morar com sua família e eles não quiserem conversar, entendeu? Fica difícil discutir melhorias, fica difícil corrigir alguma coisa que seja necessária. E caso você faça isso, como é o meu caso, eu sou uma pessoa um pouco mais disciplinada pelo meu background militar, pelo fato de eu ter uma mania de limpeza, já que eu sou brasileiro. Eles me consideram como se fosse o chefe da casa, como se eu estivesse querendo mandar demais, sendo que tudo aquilo que eu falo é o básico, né? Aqui na casa você não pode deixar itens pessoais em áreas comuns, como por exemplo na pia. Você tem que lavar, secar sua louça, você tem que usar a cozinha e limpar o fogão, limpar a bancada, limpar a mesa, mas eles não conseguem fazer essas coisas básicas. E aí quando eu reclamo com o dono da casa, ou então quando eu falo com eles sempre usam o mesmo argumento, dizendo que eu quero ser o mandão, dizendo que infelizmente eu preciso entender que morar em uma casa compartilhada eu não posso ser tão detalhista, mas as coisas que eu compro é apenas o básico. Então, cara, é sempre assim, é muito difícil de lidar e eu tenho que me acostumar com as coisas que acontecem, infelizmente. Algumas pessoas já sugeriram contratar um cleaner por semana, mas o que eu tentei fazer foi oferecer $100 para que eu mesmo limpe no lugar dos meus roommates, né? Se desse certo, além de ter a casa no padrão, eu ainda reduziria o meu aluguel em $90 por mês apenas. Seria excelente, mas nenhum dos roommates me respondeu. Nós quase não conversamos, então foi bem difícil entrar em contato com eles e sugerir essa ideia. Isso aí é só pra você ver o trabalhão que deu pra limpar essa casa, né? O vídeo está super acelerado, deu 23 minutos no total do vídeo, mas para limpar essa casa, o total mesmo, foram mais de 2 horas. Isso porque eu lavei todos os banheiros, varri, limpei em cima de todas as coisas, e você pode ver que eu limpei em partes que normalmente o pessoal não limpa. Por exemplo, lavar o box, eles não limpam, a máquina de lavar, o espelho. Eu dei uma geral e ainda falta coisa para fazer. Família, morar em casa compartilhada realmente não é uma maravilha, mas faz parte do processo e você precisa honrar toda essa dificuldade trabalhando duro e fazendo as decisões inteligentes. E como vocês podem observar pelo armário da cozinha, tem bastante espaço. Graças a Deus aqui nessa casa nós não sofremos para guardar os nossos materiais, tanto de cozinha como também alimentos. E todos eles têm uma etiqueta com a numeração, então nós não dividimos espaço e cada um tem a sua própria privacidade e também o seu próprio lugar para guardar os seus materiais. E quem são os integrantes dessa casa, né? São 6 pessoas no total. São um brasileiro, são 2 colombianos, 2 turcos e um camarada de Bangladesh, ou seja, parte da Índia. Então, são culturas totalmente diferentes, né? Hábitos totalmente diferentes. E, para explicar sobre convívio, eu já vou dizer. O pessoal que é da Índia, infelizmente, eles são que têm os piores hábitos de limpeza. Eu não quero ser preconceituoso aqui, querendo generalizar, mas eu estou falando da maioria, não só conversando com amigos, mas também por experiência própria.
Quando eles vão limpar a casa, eles limpam a casa muito superficialmente, entendeu? Quando eles vão fazer a comida deles, deixam o fogão sujo, às vezes vão fazer um curry, que é algo tradicional do país dele, que cheira muito forte a casa inteira. Então, infelizmente, tem essas desavenças e eu não quero pagar aqui de bom samaritano. Às vezes eu fico com muita raiva mesmo, muito bravo quando tem a limpeza semanal e eu faço uma limpeza excepcional e eles limpam apenas superficialmente. Dá vontade de reclamar, dá vontade de tirar foto, mas no fim das contas, eu vou ser como se fosse o chefe da casa, né? Eles já reclamaram dizendo que eu queria ser mandão demais. Então, ou mudo dessa casa, porque infelizmente os inquilinos não ajudam, ou então eu ajudo a indicar pessoas para poder morar aqui. Eu já melhorei muito, estou muito mais compreensivo hoje em dia, tipo, deixo passar fogão sujo, deixo passar louça na pia, porque, cara, infelizmente não tem como eu ficar reclamando para sempre. O próprio dono pede para ter essa flexibilidade, então é realmente difícil lidar com flatmates, né, que não colaboram, mas eu acho que isso é uma das desvantagens de morar em casa compartilhada e que o estudante ele precisa aprender a lidar, beleza? Então, estou dando o meu melhor, sempre me coloco à disposição para ajudá-los também quando eles vão limpar a casa. Eu sempre falo assim, ó, você quer ajuda para limpar a casa? Eu te ensino, mano. Esse indiano, por exemplo, eu sempre faço isso com ele. E ele não aceita ajuda. E o que eu posso fazer é começar a fazer uma limpeza superficial também, porque eu não vou trabalhar de cleaner para eles, não vou trabalhar de faxineiro e quero comprar mais ferramentas para deixar o meu trabalho mais fácil, que aí pelo menos eu faço o meu serviço no padrão, sem deixar a moral cair, porque os princípios militares continuam os mesmos, e faço uma limpeza superficialmente boa para também não fazer o serviço deles, beleza? Esse é o drama de morar numa casa compartilhada com pessoas de outras nacionalidades. E finalmente a minha parte favorita, porque é a última, estamos finalizando a limpeza da casa, olha só. Foi muito trabalhoso, mas dá graça de ver a casa limpa novamente. É mais ou menos assim que funciona a coleta seletiva aqui na Austrália. Cada cidade é diferente, mas aqui pelo menos todo domingo nós temos que colocar a lata de lixo para fora. Aí vem um caminhão, busca, e o lixo é dividido em três, né? É o lixo genérico, o lixo reciclável e o lixo orgânico. Aqui, por exemplo, tem o lixo genérico, que é o vermelho, o reciclável, que é o amarelo, e o verde é o da tampa, e o orgânico é o da tampa verde. Cada semana eles buscam um tipo diferente de lixo. Então tem um caminhão específico para cada um deles e você precisa ver um cronograma no site para saber qual é o dia da coleta de cada tipo de lixo específico. Por exemplo, o hard rubbish, que é esse lixo aqui genérico, também mais ou menos uma vez por ano vem o governo para poder removê-los. Caso contrário, isso aqui ó, é ilegal, beleza? E o camarada teria que pagar uma multa se ele for pego despejando esse tipo de lixo aqui. Então, tem que ficar atento às leis para não fazer besteira e acabar sendo taxado por coisa tola. Então, família, esse foi o resultado da limpeza. Já deixa aí nos comentários a sua nota, se você acha que ficou padrão ou não. Na minha concepção, eu fiz apenas o básico, mas o básico já é um nível muito avançado para a maioria dos inquilinos. Toda vez que eu limpo a casa, eu fico muito bravo, porque eu estou fazendo o meu melhor e eles não limpam a casa direito. Parece que eu moro no chiqueiro. Mas é isso, família. Só expressando um pouco aí daquilo que eu penso. Mas no fim das contas, eu tento ser paciente, mando uma foto lá no grupo de todas as áreas da casa limpas e mando um texto ali para tentar conscientizá-los de manter a casa mais organizada, de manter o ambiente propício para vivermos em harmonia, mas nunca funciona, né, família? Enfim, eu vou morar aqui durante o tempo que for necessário, vou manter a organização do meu quarto e fazer o meu melhor, porque eu sei que Deus está vendo tudo. E é isso, família, ser resiliente, tentar trabalhar com as ferramentas que nós temos e focar no longo prazo, até o momento que a gente pode pagar pela nossa própria casa, morar numa casa somente eu, minha namorada, e poder limpar a casa com orgulho de ser aquilo que é nosso, né? Por enquanto, vou continuar fazendo o meu melhor aqui e viver com o que nós temos. Vamos lá, família. Como eu falei na introdução, você tem que levar algumas coisas em consideração na hora de escolher a sua casa. Como eu havia explicado, eu sempre escolhi casas que fossem abaixo de $250 por mês. Então, como meu objetivo aqui é ficar rico e juntar dinheiro, eu sempre iria priorizar reduzir o meu custo de vida para que assim sobrasse mais dinheiro para fazer as coisas que fossem mais importantes, como, por exemplo, investir em um computador gamer, comprar uma câmera boa, que no caso a minha que eu estou usando aqui é a DJI 5 Pro, Action 5 Pro, e
poder investir em outras coisas, né? Mentorias, cursos, viagens, experiências, etc. Então, as primeiras casas que eu escolhi tinham o recurso de morar perto do centro da cidade. O segundo melhor recurso que eu escolhi foi ter uma casa com academia. E a casa que eu moro aqui hoje, o meu quarto ele tem ar-condicionado, tem espaço para o meu computador, para uma cama de casal, para colocar alguns armários. A minha casa aqui na Austrália, ela tem água quente e água fria. Tem essas duas torneiras. Quase todas as casas australianas têm esses recursos, né? Além de que as contas são praticamente inclusas, porque eu só pago quando eu sair desse local. Então, internet e gás já são inclusos. A única coisa que eu divido com os outros inquilinos é a água e a energia, beleza? Aqui fica próximo da academia, então é uma outra vantagem que eu tive que colocar em consideração, já que essa casa aqui não tem academia. E a questão do transporte público acaba sendo uma desvantagem, mas eu já estou juntando dinheiro para comprar um carro e conseguir resolver esse problema, beleza? O meu custo de vida morando aqui nessa casa é de $1.700. Então, realmente, se eu fizer $4.000, que é a média que um estudante consegue fazer aqui na Austrália, eu consigo, basicamente, pagar as minhas bills e sobrar ainda $2.300 para poder investir em outras coisas que eu quiser. É claro que tem os custos variáveis, né? Então eu posso ir num restaurante, eu posso comprar um tênis, posso comprar uma câmera, por exemplo, e aí esse dinheiro que eu consigo juntar acaba sofrendo variação. Também tem mês que eu trabalho, tem mês que eu não trabalho, já que eu faço trabalhos casuais, mas digamos que essas são as condições, esses são os recursos que eu tenho aqui nessa casa, beleza? Então vale muito a pena escolher essa casa aqui que eu escolhi. Para você que está chegando aqui na Austrália, você vai provavelmente morar perto do centro da cidade, já que você tem que ir para a escola todos os dias. E levar em consideração também quem são os inquilinos que você mora. Se você morar com um amigo, é muito melhor do que você morar com um estranho, como é o meu caso aqui, que eu moro com esse indiano. Se eu tivesse pouca paciência, eu já teria me mudado daqui, mas eu estou convivendo com isso porque é uma oportunidade única pagar apenas $590 em um aluguel. Então, para concluir o vídeo, vale a pena morar em uma casa compartilhada aqui na Austrália? Eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários, beleza? Mas na minha perspectiva, sim, valeu muito a pena. Eu já moro há 2 anos aqui na Austrália, sempre compartilhei casa e, como a maioria das pessoas reclamam dizendo que o maior custo que tem é com aluguel, eu sempre paguei menos que $250 por semana. Então é possível sim você encontrar casas baratas também, é só você buscar bastante, entrar nos grupos de brasileiros que tem comunidades aqui na cidade e você também vai conseguir encontrar ofertas como essa, beleza? Dá para juntar dinheiro para você investir em alguma coisa que você quer, para você viajar ou para você mandar dinheiro para o Brasil, não importa qual seja o seu objetivo. E aqui estou muito feliz com todos os recursos que tem, né? Ficou perto da academia, ficou perto do shopping, dá para fazer compras em um preço muito acessível e eu consigo ter todos esses recursos aqui ao meu favor, beleza? Eu perdi $10.000, infelizmente, fazendo um investimento no ano passado e mesmo perdendo $10.000 nos últimos 2 meses eu já consegui juntar $3.000, beleza? Se eu seguir esse ritmo, eu vou conseguir recuperar esse dinheiro até o final do ano. Eu só consigo fazer isso se eu tiver um baixo custo de vida e é o caso que essa casa aqui me entrega, tranquilo? Então, tenha consciência de como é a realidade do imigrante na Austrália, faça as escolhas com sabedoria, beleza? Para você conseguir realizar os seus objetivos no menor prazo possível e não esqueça de deixar nos comentários aí o que você acha, se vale a pena ou não compartilhar casas morando aqui na Austrália, beleza? Fé nos processos, espírito independente.